Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Que o Senhor abençoe você e toda a sua família. Daqui a pouco eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Pegue a sua família e venha buscar o Senhor, seus filhos. Ensine-os a temer o Senhor. Ensina o menino o caminho que deve andar. E quando envelhecer, não se desviará dele. Se volte para o Senhor, Jesus está voltando. Os sinais mostram que vivemos o final dos tempos. O arrebatamento vai acontecer. Vamos-se firme em Deus. Volte-se para Ele. Volte-se para Deus. Olha o que diz aqui em 2 Samuel 24. Vamos ler do 8. Percorreram todo o país e voltaram a Jerusalém ao fim de 9 meses e 20 dias. Quase 10 meses. Então Joabe apresentou ao rei o relatório do recenseamento, um censo do povo. Havia em Israel 800.000 homens habilitados para o serviço militar. Em Judá, 500.000. Então, cerca de 1.300.000 soldados. 1.000 soldados. Depois de contar o povo, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor: pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Claro que sim. Ele percebeu a besteira que ele tinha feito. Alguém pode parar e dizer: mas não estou entendendo. Que tem de mais um censo? Contar o povo? Acontece que esta situação deixou claro que Davi, de alguma maneira, estava se apoiando no seu grande exército. E também era uma maneira de intimidar inimigos. Em circunstâncias impossíveis, no passado, ele tinha vencido. Quando ele só era um pastor de ovelhas que não sabia nem sequer pegar numa espada. Deus deu a ele vitórias, muitas, inclusive contra o gigante Golias, sem espada, sem lança, sem treinamento militar, sem nada. Ele não tinha nada. Deus queria que Davi dependesse dele. Não do seu conhecimento, da força, do seu exército, do seu grande exército. Deus queria que ele dependesse dele. Nós vimos aqui um Davi que, em termos materiais, estava, assim, totalmente diferente. Ele era o rei, o poderoso rei Davi. Mas na questão espiritual, ele não era o mesmo. E ele precisava se voltar para Deus. Com a
a mesma dependência e confiança, entrega de antes. Passaram quase 10 meses fazendo uma coisa que Deus não havia aprovado. Quantas vezes eu vejo pessoas gastando um tempo absurdo para fazer uma coisa que não vai servir para outra, para outra coisa que não seja maldição. Quase 10 meses para pegar um problema, para nada. Deus não apoiou aquilo e não estava interessado naquilo. E muitas pessoas gastam um tempão da vida com coisas que só trazem maldição e problemas e, enfim, nada de bênção. Foi um tempo perdido, um trabalho perdido e que, pelo contrário, trouxe, além de perdido, foi problemas, aliás, para ele. Trouxe problemas que ele não tinha. Deus não queria ele dependendo do seu imenso exército. Deus não queria que ele intimidasse os inimigos porque ele tinha um grande exército. Deus queria que ele dependesse dele. Porque Deus já tinha sido com ele diversas vezes, em circunstâncias impossíveis e bem inferiores a isso aqui. Quando ele não tinha um exército, Deus foi com ele. Quando ele não tinha apoio de ninguém, Deus foi com ele. Quando ele não tinha nada, Deus foi com ele. Deus foi com ele. E eu creio que é isso que Deus quer que entre no teu entendimento. Talvez você hoje está confiando em muitas coisas. Confiando nas suas conquistas. Nos seus amigos influentes, no seu bom cargo, no seu bom salário. Nos seus diplomas. Talvez você está confiando em muitas coisas. E Deus não está feliz com isso. Deus quer que você confie nele, dependa dele. Porque talvez, não sei, você também, como Davi, já venceu, obteve vitórias em circunstâncias impossíveis. Quando ninguém olhava para você, quando ninguém se importava com você, quando você não tinha nada. Deus foi com você. Davi não tinha se tornado o grande rei porque ele sabia usar bem uma espada, uma armadura, e tinha amigos, e tinha isso ou aquilo. Ele se tornou porque Deus o abençoou, porque Deus foi com ele. Então a segurança dele não podia estar num grande exército, mas no Deus vivo. A tua segurança não pode estar naquilo que você está vendo, mas no Deus vivo. Você precisa de Deus e não do que você vê. Não foi esse grande exército que mudou a vida de Davi, foi o Deus vivo. Não foram as suas conquistas que mudaram a tua vida. Pelo contrário, elas são o resultado do poder de Deus na tua vida. Então, você precisa de Deus, se esconder em Deus, depender de Deus. Não se refugiar em nada, mas se refugiar em Deus. Deus não gostou disso que ele fez. E talvez você também tenha jogado o tempo fora, fazendo coisas que não vão servir para nada, que Deus não tem apoiado e que a bênção de Deus não está. Deus quer que você se volte para Ele e se envolva com Ele e dependa dEle. Porque quem pode te manter por cabeça, te honrar, te abençoar, te justificar, quem realmente pode te defender é Deus.
Quem pode é Deus. Você precisa de Deus. Tudo pode falhar, mas o único que não vai falhar é Deus. O exército de Israel já tinha abandonado Davi em batalhas, mas Deus nunca o abandonou. Então muitas coisas podem falhar, mas quando a gente depende de Deus, Deus não falha. Tudo pode falhar menos Deus. O grande exército do rei Davi já tinha falhado, mas Deus nunca falhou com ele. Coloca isso na tua cabeça. Se volte para Deus e dependa dele, porque a tua segurança de vitória é Deus, nada mais. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira colocar sobre a TV. Eu volto já para orarmos. Como estava a vida da senhora antes de chegar no Ministério Mudança de Vida e viver essa fé? Bispo, eu estava com a vida totalmente fracassada, sem emprego, triste, doente, estava completamente fracassada. Qual era a enfermidade da senhora? Eu tinha um quadro de hemorragia, passei por vários médicos, gastei o que tinha e o que não tinha e não tive resultado nenhum. Quando eu conheci a igreja, o Ministério Mudança de Vida, eu coloquei a minha vida totalmente na mão de Deus e procurei me entregar e a cura veio no decorrer da minha fé. Hoje, bispo, eu tenho meu próprio negócio, eu conquistei um carro zero para o meu filho e esse carro que eu estou aqui foi um presente de Deus dentro do meu propósito deste ano. Já em 2012, Deus já abençoou com esse carro. Deus me abençoou com este carro. O Senhor disse lá no altar que nós pensássemos no carro que a gente queria, que a gente fosse à concessionária e ungisse, e eu o fiz. E eu coloquei no meu projeto até a cor do carro. Quando eu saí daqui, eu saí determinada que esse carro viria nas minhas mãos. E Deus me presenteou muito antes de acabar a campanha. Como eu falei para o Senhor, eu cheguei aqui com muitos problemas, sem trabalho, sem nada, e através do Ministério Mudança de Vida, pela fé, a fonte foi a fé, foi conquistando, Deus foi me mostrando e eu fui conquistando tudo que eu tenho, inclusive a compra do apartamento. O apartamento é meu, veio por Deus, pela minha fé, pela palavra que sai daqui do altar, que nós tomamos posse e nós colocamos em prática. E eu comprei meu apartamento e para a honra e glória do Senhor Jesus está quitado. A senhora tem participado de todos os propósitos que nós realizamos no Ministério Mudança de Vida? Jejum, oração, corredor de carros? Todos, bispo. Eu faço questão de participar de todos, porque o Senhor sabe que nós temos que agir a nossa fé. O que é colocado no altar, que é falado pelo homem de Deus, pelo Senhor, colocado lá para nós fazermos, nós temos que tomar posse dessa palavra e colocar em prática. Todos os jejum, todos os propósitos da igreja eu participo e todos eu tenho tido resultado, graças a Deus. A senhora é dizimista fiel? Graças a Deus, bispo. É com muita alegria que eu espero o momento de eu estar dizimando, ofertando. É com muito amor, porque eu sei que esse momento é especial e a partir daí é que a gente sabe o mover de Deus nas nossas vidas. Eu faço a minha oferta, o meu dízimo aqui na igreja e nunca me faltou nada, muito pelo contrário, tudo Deus tem acrescentado 1000 vezes mais, nunca faltou nada nas nossas vidas, nem na minha, nem do meu filho, nem da minha família. Estou feliz por cabeça, bispo, graças a Deus que eu conheci o Ministério Mudança de Vida, foi o local, o lugar que Deus preparou para mim. A princípio foi difícil, eu ouvi muitos programas da bispa, mas eu tomei posse, falei que naquele momento a minha vida iria mudar e graças a Deus que eu conheci. É por isso que eu estou aqui contando esse testemunho, para a honra e glória do Senhor, que tudo foi acrescentado muito na minha vida, através da fé, através da palavra, através das pessoas que estão aqui para cuidar da nossa vida. Tânia, como é que você chegou na igreja? Desempregada, com nome sujo, totalmente destruída espiritualmente, né?
quais eram as funções, as profissões que você desempenhava até então? Eu vim para Rio Preto trabalhando de doméstica, tá? Mas minha vida toda eu sempre trabalhei na roça. Trabalhava na roça, veio para Rio Preto, trabalhou de doméstica, Garçonete também. Você chegou assim na igreja? Bom, cheguei desempregada, né? E aí começou garçonete, babá, doméstica. Comecei. Eu vim para Rio Preto morando com uma família como doméstica. Depois comecei a fazer bico de garçonete, aí fiquei desempregada. Quando conheci a igreja, faz 11 anos. Tânia, você descobriu na igreja, que faz parte do seu testemunho, que você ouviu na igreja, aprendeu na igreja, que Deus é o Deus que levanta o pequeno do pó e põe assentado em meio aos príncipes. Que Deus pega o pequeno e faz dele grande. Você creu nisso? Com certeza mesmo. Assim, eu tinha até vergonha de conversar com as pessoas pelo meu grau de estudo, por não ter estudo. Eu era uma pessoa totalmente tímida mesmo. Mas quando eu cheguei aqui na igreja, eu peguei o espírito da igreja, né? E assim, tudo que o senhor falava, bispo, porque era o tempo assim, eu agarrei, eu falei, eu posso tudo. Com Deus eu posso tudo. Aí minha vida assim, né, deu uma reviravolta. Que até eu, assim, às vezes eu paro e penso, mas sou eu mesmo. Conta para eles. Você estava trabalhando numa empresa do quê? De petróleo, uma distribuidora de petróleo. O que você fazia lá? Eu era vendedora. Você era vendedora lá. Isso. Aí surgiu uma nova oportunidade. Isso, só que quando eu entrei nessa empresa, eu fui assim, pela fé mesmo. Eu cheguei lá, tinha 1.227 currículos, eu nunca mais vou me esquecer disso. O gerente falou, olha, nós já escolhemos as 3 pessoas, você pode deixar aí, se precisar a gente te chama. Mas eu estava com aquilo assim, acho que se Deus descesse e falasse, você não vai, eu ia. E eu determinei assim. Aí ele não quis me receber, voltei, peguei dinheiro emprestado para chegar até lá de mototáxi, que era ali perto do Carrefour. E faz 8 anos que eu estou na empresa hoje, faz 3 que eu sou gerente da regional. O que você é lá? Gerente da regional. O que você é lá? Gerente da regional. E a regional que mais vende, tirando de São Paulo, é a minha. Ela, de doméstica, de babá, inclusive parecia uma loucura, porque nos currículos, juntamente com os 1.200, não tinha nada assim. E todo mundo tinha, inclusive depois eu acabei pegando esses currículos, tá? Com algum tempo eu fui vendo algum. Todo mundo formado, com faculdade, tudo. Só você não? Só todo mundo com curso superior? Todo mundo, assim. O que ficou, que eu fui vendo, que estava em arquivo lá, a maioria. Todo mundo, assim, com faculdade, mas todo mundo com estudo. Eu estudei 3 anos. E ela é que foi colocada na posição, uma ex-doméstica, boia fria, babá, garçonete. Hoje ela é gerente regional de uma companhia de petróleo. Tirando de São Paulo, a minha regional é que mais vende. Eles até perguntam o que acontece por aqui. Porque quando eu entrei na empresa, era conhecido como a regional da fome aqui, a minha região. Era tratado assim? É a regional da fome. Eles me deram assim, no começo, se vendeu 1 milhão, tá bom. Hoje minha regional já chegou a vender 3,5 milhões. A primeira vez que eu ouvi o testemunho dela, eu fiquei encantado com a coragem dela. Por quê? Espera aí, a moça veio da roça, a moça babá, empregada, doméstica e etc. Mas tudo isso, essa festa, tudo eu aprendi aqui na igreja, tá? Você pegou o Espírito? Peguei o Espírito, porque no mundo, quando eu estava, eu assim... Você disse, eu posso, Deus vai me colocar lá. Com certeza, a partir do momento que eu entrei aqui, vim assim, para ficar, falei, não é aqui, falei, eu posso tudo. E bom, como eu já havia falado, a minha secretária, ela é formada, ela fez faculdade de Direito. A secretária dela é advogada, viu? A secretária dela é formada em Direito. Hoje, como você está ouvindo, com exceção de São Paulo,
Ribeirão, Araçatuba, Bahia, Rio Claro, Araçatuba, fora do estado também, mas tirando de São Paulo, a minha regional que mais vende. Amém, pessoal? Depois disso, consequência de tudo isso, abençoada, carro novo, apartamento alugado, apartamento alugado. Paga tudo para mim, inclusive eu não pago aluguel, eu não pago nada. Eu tenho um apartamento, mas eu aluguei, está alugado. Você tem hoje o seu apartamento, mas não precisa dele? Não, não preciso. Hoje você é cabeça. Com certeza. Deus te colocou nessa posição, Tânia. Com certeza, somente Deus, né? Pelos olhos humanos, só Deus mesmo. Abençoado. Por cabeça. Dia 1º de julho, Santa Ceia do Senhor, com início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Andressa, qual que é a importância para a senhora do propósito de fé 52 dias para a restauração da sua vida? É muito importante, eu penso que eu trato como assim, uma alavanca para nós estarmos nos impulsionando para cada dia mais buscar Deus, para estar crescendo, desenvolvendo a nossa fé em Deus e é uma oportunidade para estar movendo mais o mundo espiritual a nosso favor, que é o momento que nós colocamos mais força, em que nós nos empenhamos mais para estar buscando a Deus nesses 52 dias, para estar movendo as mãos de Deus a nosso favor e provocando o nosso milagre. O que Deus restaurou na sua vida e na vida da sua família por intermédio desse propósito de fé? O Senhor Jesus restaurou minha família, minha casa. Hoje nós temos um lar abençoado, nós levamos essa restauração familiar a outras pessoas, um lar de paz, de amor. Um pedacinho do céu, minha casa, restaurou nossa vida financeira, cada dia mais tem restaurado, deu carro dos sonhos, a casa dos sonhos, restaurou minha saúde, eu tinha um problema no ovário, o Senhor Jesus me curou, não precisei tomar nenhum remédio. Ao ver dos olhos humanos, dos médicos, eu teria que estar tomando medicamento para o resto da minha vida, mas assim, o Senhor Jesus me curou. E tudo para a honra e a glória do nome dele. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família? As finanças? A saúde? A vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê. Dia 1º de julho, Santa Ceia do Senhor, com o início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. Em todos os templos do Ministério Mudança de Vida. E em São Paulo, Bispa Cléo realizará 2 reuniões, às 9 e às 18 horas. Momento da oração. Deus de Israel, eu oro por esta vida e peço que neste momento ela possa compreender exatamente o que o Senhor está esperando dela. O Senhor está alertando, está falando com ela e espera que ela se volte para o Senhor e dependa do Senhor. Porque a única forma dela não conhecer derrotas é dependendo do Senhor, servindo ao Senhor e buscando o Senhor. Cobre ela com teu sangue, tira as escamas dos olhos, a venda dos olhos dela. E ajuda ela a ver que ela precisa do Senhor. Abençoa a vida dela, a família dela, o lar dela e todos que nos pedem orações. Por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Eu consagro tudo que foi colocado sobre a TV. Água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias. E determino milagres, soluções e definições. Eu peço saúde mental, emocional, física e espiritual para todos que oram comigo. Eu peço abundância, vitórias e soluções. Eu concordo com as orações. E também as ligo aqui na terra para serem ligadas no céu. Eu peço que onde esse programa estiver chegando, que salvação, entendimento, despertamento estejam chegando também
Que o teu Espírito mova as pessoas que estão conosco agora a se voltarem para o Senhor, a dependerem do Senhor, a se esconderem no Senhor. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e têm abençoado a tua obra, semeando, dizimando, ofertando. Prospera essas vidas, que elas tenham para emprestar e não tomem emprestado, tenham com abundância, tenham com fartura, sejam colocadas por cabeça e por cima. Desperta mais semeadores, Pai, porque todas as pessoas que têm passado a semear no programa Mudança de Vida hoje, têm podido testemunhar a tua obra, a obra maravilhosa que o Senhor tem feito. Quantos testemunhos de milagres, de mudanças, após esse ato de fé. Abençoa todos agora, é o que eu peço e agradeço, para que o teu nome seja glorificado. Amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. Se desejar ligar, o número do Disque Vida é 0 operadora 11 3876 5592. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico e onde vou estar hoje às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Busque o Senhor em primeiro lugar, busque-o enquanto você pode achá-lo, invoque-o enquanto está perto, se aproxime de Deus e Ele vai se aproximar de você. Volte-se para Ele, busque a Deus. Vamos, venha buscar o Senhor. Esteja entre nós. Se Ele não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 1º de julho, Santa Ceia do Senhor, com início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família, as finanças, a saúde, a vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo, pela restauração da vida de todo aquele que crê. Dia 1º de julho, Santa Ceia do Senhor, com início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. Em todos os templos do Ministério Mudança de Vida. E em São Paulo, Bispa Cléo realizará 2 reuniões, às 9 e às 18 horas.